Olá pessoal, este é mais um episódio do seu podcast sempre atual, Farolcast, chegando sempre com histórias inspiradoras, iniciativas que transformam e pessoas que fazem a diferença na nossa comunidade. Primeiramente eu quero agradecer o engajamento de vocês em todas as nossas redes, né? Estamos no YouTube e no Spotify com episódios completos em áudio e vídeo, em ambas as plataformas. Também temos aqui os nossos cortes, né? No YouTube, temos no Instagram, no TikTok, no Facebook, onde você pode escolher a sua plataforma ou as suas plataformas preferidas para você deixar lá aquela força, deixar aquele like, comentar, compartilhar, passar essa mensagem adiante para quem você acha que também vai gostar desse tipo de conteúdo que nós produzimos especialmente para vocês. Hoje nós vamos falar sobre um projeto muito especial que nasceu no coração do nosso campo e já vem conquistando crianças, famílias e produtores, o Cooper Kids. Essa iniciativa da Copercisco, a cooperativa de produtores do abacaxi do distrito de Aparecida de Minas, distrito de Frutal, conta com o apoio fundamental do SEBRAE e das instituições de ensino do distrito. O lema do projeto já diz muito sobre sua essência, do chão ao coração, Cooper Kids, educando para a sucessão no campo. Para essa conversa eu tenho a honra de receber aqui no Farolcast dois representantes que estão à frente dessa iniciativa, o Maxwell Ribeiro e a Nayara Cecílio. Juntos eles vão nos contar como nasceu a ideia, os desafios, os resultados até agora e os próximos passos desse projeto que conecta educação, comunidade e o futuro do agro. Maxwell, Nayara, sejam muito bem-vindos ao Farolcast. Alex, muito obrigado a toda a equipe da Farol. É um prazer estar aqui compartilhando essa ideia, esse projeto que, graças a Deus, foi um sucesso e compartilhar e mostrar para toda a comunidade através de vocês é gratificante. Então, muito obrigado pela oportunidade. Olá, Alex. Gostaria de agradecer já a oportunidade, de estarmos aqui hoje falando um pouquinho sobre esse projeto que trouxe muita alegria, trouxe muito conhecimento, muito aprendizado e compartilhar um pouquinho dessa ideia, inspirar mais pessoas após todos os resultados que nós tivemos com o projeto é imensamente gratificante. Bom, gente, gostaria que vocês, continuando ainda essa apresentação inicial, caso alguém ainda não conheça o Maxwell e a Nayara, vocês fazem parte da Copercisco, a cooperativa, como eu disse, de produtores de abacaxi do distrito de Aparecida de Minas. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco, antes do Cooper Kids propriamente dito, vocês falassem sobre o papel da Copercisco na nossa região, com essa união de vários cooperados produtores de abacaxi, que é uma cultura importantíssima aqui para a nossa economia, para a nossa sociedade local. Então, gostaria que vocês falassem sobre o papel da Copercisco, primeiramente, aí depois a gente vai adentrar mais a fundo no Cooper Kids. Então, Alex, a Cooper Kids, a Copercisco, aliás, tem um papel fundamental, principalmente para o produtor de abacaxi. Foi criada por um grupo de produtores que estava cansado de ficar na mão só dos atravessadores. Então, nós somos em 22, com o objetivo de mudar essa realidade nossa. Então, o que é essa mudança? É na venda, é na compra de insumos, prazos, preços praticados tanto na venda como na compra. Então, a Copercisco nasceu dessa ideia, desse princípio. E também fazer algo social, algo para a comunidade, para agregar, para trazer mais fortalecimento a essa cultura, que é o abacaxi em específico, porque abacaxi de frutal é conhecido nacionalmente, eu brinco muito que tem muitos que copia nós, pega um abacaxi de outro estado e coloca abacaxi de frutal, abacaxi do Triângulo Mineiro. Por quê? Pelo sabor, pela notoriedade da nossa fruta, que ela agrega duas coisas, sabor e banca. Banca, o que é isso? É o tempo de banca que é maior, ele aguenta mais do que o dos outros estados. Então, o Copercisco nasceu para fortalecer mais e para trazer melhores condições para o produtor de abacaxi. E nisso que você comentou, dentre todas essas
vantagens de ser um cooperado, né, de se unir, né, que juntos os produtores acabam sendo mais fortes, né? Você comentou dessa ideia desse braço social também da cooperativa, dessas ações voltadas para a comunidade também, onde a Copercisco está inserida. E uma dessas ações, né, pode-se dizer que é o projeto Cooper Kids, né, que visa muito essa conscientização pela importância da sucessão no campo. Então, eu gostaria que vocês falassem como que surgiu essa ideia e como que vocês começaram a colocar em prática esse projeto aqui na nossa comunidade. Então, essa ideia, né, o meu esposo Maxwell, ele que é o idealizador, né, do projeto desde o início, já fazia assim uns 3 anos que ele vem sempre comentando comigo essa questão, falando sobre esse assunto, sobre sucessão. O quanto seria importante incentivar as crianças, né, educar as crianças para que elas conheçam, saibam o que é a sucessão, o quanto é importante dar continuidade, né, porque nós podemos ver, o nosso alimento ele vem do agro, né, então nós precisamos fortalecer essa parte. E aí na correria, porque sou professora, né, então trabalho muita, a carga horária é extensa, né, e ele sempre me falando sobre essa ideia, eu sempre ouvia ali, né, mas não tinha o tempo para falar para ele, não, vamos, né, porque ele falava realmente no projeto, de fazer essa conscientização. E o tempo é pouco, né, então às vezes falava para ele, não, coloca no papel, vamos ver, quando a gente conseguir, a gente fortalece essa ideia. E aí ele às vezes começava, mas não ia para frente, né? Só começava a colocar a ideia, mas às vezes os afazeres deixava de lado. No próximo ano, novamente, ele com essa ideia, chegava mais próximo à feira, ele já começava a falar esse assunto de novo, né? E aí nesse ano, no comecinho do ano, né, quando ele já estava pensando ali, eles organizando a feira, vai o Maxwell de novo, né, com essa vontade, com esse fervor de fazer esse projeto. Aí eu pensei assim, gente, a gente precisa fazer algo, né? A ideia dele era tão bacana, né? Eu falei para ele, olha, vamos fazer assim, dessa vez esse projeto vai sair. Coloca a sua ideia no papel para eu entender um pouco, né? Sobre o que você quer realmente, qual que é a sua vontade, como você quer desenvolver esse projeto. Porque ele falava para mim que seria uma parceria com a educação e eu estou nas escolas, então o papel, como se diz assim, as estratégias eu deveria ajudar ele, né? Então ele colocou no papel. E aí à noite eu li, né, refleti bastante. Aí no outro dia eu falei com ele, olha, essa ideia é muito bacana. Eu achei muito interessante o que você colocou, a sua ideia e vamos lá, vamos conversar então, vamos amadurecer a ideia. E aí a gente ficou mais ou menos uns 30 dias, eu acho. Debatendo, conversando, né, tirando ideia. E aí ele falava uma coisa, acho que deveria fazer algo para as crianças visualizar, viver, né, não só falar com elas a teoria, mas a prática ali para elas vivenciarem, para entender de fato. Aí eu, então tudo bem. Aí a gente foi lançando várias estratégias, né, e aí num certo dia eu fiz o projeto no papel, colocando ali todos os objetivos, o que a gente queria alcançar, né? O que a gente ia precisar de estratégias de ajuda, né? Os nossos parceiros, que a gente ia precisar de parceiros para desenvolver. E assim começou então a nascer a ideia e eu falei para ele, olha, é possível, né? Então vamos agora um passo de cada vez. Foi quando nós decidimos apresentar o projeto, né? Isso. Vou falar um pouquinho sobre... A gente apresentou para as escolas primeiro, né? Para ver, para sentir o que os diretores, os professores ia achar da ideia na nossa comunidade. E até então eles abraçaram a causa, falou que precisava, né? Porque não é só um projeto de sucessão no campo, mas sim de união da família, do campo, com a escola, o pai, o filho. E nesse caminho a gente viu que tinha filho que não sabia o que o pai fazia. Sabia que o pai levantava de manhã, ia trabalhar o dia inteiro e voltava para casa. Então, despertou na comunidade escolar esse lado, que a gente não tinha pensado. E aí, então tá, abraçar a causa, vamos fazer. Em seguida a gente foi no Sebrae, né? Isso. Como a gente pensou assim, fazer um questionário, né, um formulário questionando algumas
ideias, por isso nós decidimos ver primeiro, né, com a comunidade escolar se seria possível, porque nós decidimos fazer ali no papel mesmo o formulário, então a criança levaria para casa, iria responder esse formulário juntamente com o pai, né, teria o formulário do aluno, que o pai teria que ajudar ele a responder, e o formulário dos pais, né, que ali o pai deveria responder. Então nós pensamos assim, será que é possível, né, lançar esse formulário? Por isso que a gente decidiu conversar, né? Então nós reunimos os diretores, os supervisores das escolas para a gente debater ali, né, se seria possível a gente lançar essa ideia na escola. Depois da aprovação, como o Max disse, nós decidimos levar até a Secretaria da Educação, né? Porque se a gente vai desenvolver o projeto na escola, a gente teria que ter a aprovação, né, da Secretaria. Então nós fomos até a Secretaria, nós falamos, né, com a Regina Mauro e toda a sua equipe e comentamos com eles como seria o projeto, qual seria nosso intuito, né, o nosso objetivo ali. Apresentamos o projeto e a gente teve a aprovação também, né, deles, e até foi muito interessante que ali no desenvolver da apresentação do projeto, nós tivemos uma funcionária, né, que ela até disse, nossa, vocês apresentando o projeto, eu estou vendo a minha história, eu estou me identificando com o que vocês estão dizendo. Porque ali ela relatou que o pai dela sempre foi, né, do campo, tem a propriedade e que ela não conseguiu, né, ela não foi sucessora. Ela hoje em dia ela estudou, se formou e procurou uma outra área, mas nunca teve interesse, também não tinha o conhecimento, né, para estar produzindo ali, fazendo a fazenda ali, a própria terra produzir. Mas que o irmão dela, ela falou que o irmão dela tem esse dom. Aí, Alex, o que a gente quis despertar com isso? Frutal é reconhecido pelas várias culturas. E, igual o meu caso, eu sou a 4ª geração da cultura de abacaxi. E tem vários proprietários lá em Aparecida de Minas, Pradolândia, que é mais a nossa região ali, que tem as fazendas e tem 3, 4 culturas diferentes sendo cultivada. O que estava acontecendo? Está acontecendo frequentemente. O pai construiu todo aquele patrimônio, estudou o filho saiu, foi embora e aí veio o pai a morrer, a faltar. O filho veio e não conseguiu dar continuidade. Aí arrenda a propriedade ou vende, vira uma cultura só. Então a gente está perdendo essa identidade, essa potência que a gente de várias culturas. E aí não só do abacaxi, porque a gente desenvolveu abacaxi, milho, soja, cana e acho que foi gado de corte e gado leiteiro. Então a gente abriu o leque, por quê? Porque a Frutal é reconhecido como multicultura. Então, o nosso despertar, o nosso querer mexer com o aluno, com o pai, com o avô, é sobre isso. Que o aluno tem que ir, tem que estudar, trazer nova tecnologia, mas dar continuidade. Porque você imagina, o Frutal reconhecido como e daqui a alguns anos ser uma cultura só, igual tem várias regiões que aconteceu. Então, o projeto é basicamente para despertar esse lado, né? O lema, né, do chão ao coração, ele na prática acaba assim refletindo isso que vocês estão contando, né? Que vocês tentam pegar desde lá a criança, adolescente, o filho, a filha, né? Pegar ele pela emoção de poder dar continuidade ao que a família já cultiva há muito tempo, né? Gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre como que surgiu a ideia também do lema e como vocês procuram colocar ele em prática através desse projeto. Esse lema, nós foi, né, achando que estava tudo lindo, né? Foi na onde que a gente foi no Sebrae. Então, lá a Joana nos recebeu muito bem, leu o projeto, questionou e tal. E aí ela perguntou, e a dor desse projeto? Eu olhei, como que a gente vai tratar a dor? Como nós vamos tratar a dor que a gente vai, durante o projeto, vai surgir nessa dor? Aí eu olhei na Joana e falei, que dor? Ainda brinquei, dor eu tenho no joelho, né? Como assim?
e ela bateu firme e forte nessa dor. Não, vocês têm que ir, vocês estão apresentando um projeto, vai ter dor, como que a gente vai tratar essa dor? Porque a gente vai fazer assim, a gente ia provocar, fazer várias provocações, né, ali, e em algum momento, ou um pai, ou um filho, ou uma filha, né, uma mãe, e às vezes parar para pensar, e aí, meu filho sabe realmente o que eu faço, qual é o trabalho que eu desenvolvo, né? E aí, às vezes, ia surgir algumas dúvidas, né, algumas reflexões, e aí por isso que ela falou que a gente deveria, então, amparar, né? A gente está fazendo as provocações e a gente tem que vir também com a solução, como se fosse a solução dessas provocações. E aí a gente ficou meio perdido, né? Aí eu falei para ele, aí eu falei para ela, né? Não, Joana, nós vamos sentar sim e vamos pensar, refletir sobre isso e lançar as estratégias a respeito dessa parte. Eu já saí de lá nervoso, né? Eu falei, não vai dar certo de novo. Olha, eu penso tanto e não vai dar certo. E nós fomos embora e a Nayara foi caladinha, quietinha, né? E eu pensando, remoendo aquilo. Aí ficamos aquele dia assim, eu voltei para a roça, mexendo lá com o meu pai, pensando naquela coisa, e ela estudando, maquinando, né? Mas eu não sabia. Aí eu cheguei em casa e já tava com a solução. Eu falei, não, pera lá, Max, a dor aí ela vai explicar, né? A dor tá fácil de se tratar. Eu falei, não, pra mim essa dor já tinha acabado, era com o projeto. Pera, aí sentamos e ela achou a solução, né? Isso, aí eu falei para ele, a estratégia que a gente tem depois que a gente lançar esses formulários, né, para o pai, para os alunos, a gente vai receber essas respostas, né, e aí nós podemos fazer o quê? Então vamos fazer uma roda de conversa, né, porque ali vai ser tirada bastante dúvidas, né? Os alunos vão refletir, eles vão entender mais um pouco sobre o tema, o que a gente quer, né? Com esse formulário, por que nós estamos desenvolvendo esse projeto com esse tema, com esse lema, e eles refletirem um pouco sobre a ideia. Aí ele falou assim, não, legal. Aí eu falei para ele, a gente pode fazer, porque para atingir o público ali da escola municipal, a gente observou que uma roda de conversa ela seria mais eficaz, né? Porque a roda de conversa ela é leve, é de uma forma informal, né? Ali a gente pode abrir para as perguntas, os participantes responderem. Então a interação, né, seria melhor para a faixa etária. E aí eu falei para ele, já na escola do estado, a gente pode fazer um bate-papo, né? Em forma de uma palestra, mas em forma de bate-papo, que também, né, a gente pode trazer uma pessoa que vai falar sobre a vida dela, ali, o caminhar, desde quando iniciou, como está agora. Então, nós decidimos fazer esse bate-papo e a roda de conversa. Aí eu falei assim, acho que vai ser legal, vai ficar bom, vai tratar, às vezes, ali as dúvidas, a angústia, né, e os questionamentos que pode vir a surgir no decorrer do nosso projeto, do desenvolver do projeto. E assim a gente fez. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais, né, depois específico sobre. Então esse lema, né, o que ele traz? É a valorização, né, do campo, a valorização do que a gente produz, né? Então a gente decidiu colocar esse tema do chão ao coração, é uma coisa bem forte, né? É uma coisa que é intensa, é uma reflexão profunda, né? Para trazer isso, o amor pela terra, né? Que a gente pode se formar no que a gente quiser. A gente pode ter uma faculdade, a gente pode ter um emprego, mas se a gente tiver oportunidade também de produzir, né, o nosso próprio alimento, por exemplo, se eu posso ser um médico, eu tenho um pai que me deixou uma terra ali, mesmo sendo médico, eu posso fazer essa terra produzir, né? E por isso que a gente quis plantar essa semente, né, com certeza a gente já viu frutos e futuramente a gente ver ainda mais esse projeto florescer. Com certeza. Bom, e o projeto já começou a florescer graças a algumas ações práticas que vocês já têm realizado ao longo desse ano. Você até comentou da roda de conversa, né? Na escola também teve o bate-papo. Então, gostaria que você falasse um pouco mais sobre o feedback que você recebeu, vocês receberam
não só das pessoas que vocês chamaram para participar falando, né, com a comunidade escolar, não só os alunos, mas os pais desses alunos estiveram lá presentes, né, nas duas atividades, e o feedback também de todo mundo que participou ali, que estava envolvido nessas duas ações nas escolas. Então, se você puder falar um pouquinho sobre a roda de conversa que foi conduzida pelos produtores professor Everaldo, né, a Márcia Eli e o Gustavo Queiroz, né, e também sobre o bate-papo com o senhor Adalberto Queiroz, né, uma referência aqui não só local, mas regional também, como produtor rural. Então vocês com certeza escolheram estrategicamente essas pessoas para poder tocar mesmo, né, sensibilizar a comunidade. Então, a gente escolheu o Everaldo, o Gustavo e a Márcia, que é da comunidade. São pessoas, vamos falar assim, nossa, de lá. Por que essa estratégia? Para ver que às vezes não é só tentar, não deu certo, então vou mudar de ramo. Não, foi pessoas que foi tijolinho por tijolinho, hora que achou que estava, não, agora tá legal, teve algum contratempo, teve que voltar atrás. Então a estratégia de trazer pessoas nossas foi para mostrar que está mais perto do aluno do que eles imaginam. Porque assim, se a gente traz só gente de fora, fala, mas isso aqui não é na minha realidade. Não, a gente teve o cuidado de trazer da nossa realidade, da nossa cidade, aqueles que a gente vê na rua, oi, tudo bem, né? Então, essa estratégia principal, principalmente para dar o começo, foi trazer gente nossa mesmo. Isso. E também porque nós, como conhecemos todos eles, a gente sabe que eles vivem no cotidiano a sucessão, né? Eles têm isso no sangue, né? E a gente conhece eles já faz muitos anos, e a gente tem ali o Everaldo, né? O professor Everaldo, que é professor, até meu amigo, né? Na profissão. E é muito dedicado na profissão de professor, é um excelente professor, e também é muito dedicado lá no campo, né? Lá na fazenda. Ele hoje em dia trabalha com melhoramento genético, né? no gado, e faz com muita dedicação, é muito bem sucedido lá. Então a gente quis mostrar também, né, ali, porque eles contaram a história de vida deles. Eles contaram desde por que eles decidiram viver a sucessão no campo, né? Então eles contaram como foi que o pai deles, quando levavam eles lá na roça, a Márcia, que é produtora de farinha, e foi o pai e a mãe quem passou essa profissão, né, para ela, ensinou desde pequena, e ela também se despertou e viu que poderia ser uma profissão dela, porque ela se identificou. E o Gustavo também, né, com o pai, produtor de abacaxi, hoje em dia até de grãos. Isso. Né? E gado também. Gado. Então nós decidimos trazer eles, que é ali, né, que muito nos orgulha, porque é da nossa comunidade, vivem a sucessão e aprenderam de uma forma, e hoje traz, né, faz ali a sua atividade, trazendo a tecnologia, né, ao seu favor. Então não é como dos mesmos moldes que o pai e a mãe ensinou lá atrás. Eles vêm com essa sabedoria, porque pegou a experiência, a sabedoria dos pais, e vem e faz melhor ainda, né? Porque traz a tecnologia ao favor e produz ali de uma forma diferente, mas nunca esquecendo a essência do que aprendeu lá muitos anos atrás. Eu lembro bem de uma pergunta de um aluno que depois que todos apresentou, mostrou a história, o aluno levantou e falou assim, o que nós achávamos da tecnologia e o agro? A tecnologia atrapalha o agro? E não, a tecnologia veio para melhorar e ajudar e muito. Os três que estavam ali na roda de conversa mostrou isso. A Márcia, o Everaldo e o Gustavo, que a tecnologia veio para melhorar. O Everaldo com melhoramento genético, a Márcia com os fornos, que antigamente era de um jeito, passou de ser de outro jeito através da tecnologia, de aparelhos para medir a temperatura.
o tempo certo da farinha, e o Gustavo com aplicação de insumos, com o estudo de, antigamente a gente punha num alqueiro de 100 a 120 mil. Hoje a gente está colocando de 140 a 160 mil pés de abacaxi. Então isso foi fruto da tecnologia, de estudo, de capacitação. Então aí nós mostrando para os alunos já olhou e falou assim, gente, nós não sabia. Então tecnologia e agro anda de mãos dadas mesmo. Então veio para somar. E sobre também o bate-papo com o seu Adalberto, né? Gostaria que vocês falassem sobre essa experiência, né? E o quanto que vocês perceberam, né? Da parte do pessoal que participou também, né? Os pais, os próprios alunos, o que vocês perceberam deles, né? De feedback a respeito desse evento que foi realizado lá no Cisco também. Então, essa palestra, vamos falar assim, no princípio era só para os alunos, mas aí a gente reuniu, falou, vamos abrir para a comunidade? Vamos, abrimos para a comunidade. Pais, alunos, quem quisesse ir, estava aberto, né? E aí chegando lá, e eu fui até questionado para o senhor Adalberto, antes nós conversamos, ele olhou e falou assim, não é, mas vocês me falou que era mais para aluno e tem mais pais, né? E eu falei assim, senhor Adalberto, para o senhor ver tanto que os pais também estão preocupados com a sucessão. E sem ter traçado essa estratégia combinada, ele levou o filho e os netos. E ele olhou para mim e falou assim, Max do céu, e é mesmo. Eu falei assim, e foi bom demais vocês virem igual a 3 gerações ali, que a gente vai mostrar. E, cara, foi muito gratificante, porque ele mostrou a história do pai dele, passou o bastão, tá passando o bastão para os filhos, e os netos já tá vindo, acompanhando. Então, ele foi a prova viva, ele é a prova viva de que se a gente levar, mostrar, ensinar, a gente vai despertar esse amor pela terra, né, e pela sucessão. Todos têm estudo, todos estudaram, mas tá ali com o pé no agro, mostrando que gosta do que faz. Então, nós tivemos um público acima do esperado. As perguntas foram ótimas, bem pontuais mesmo, sobre principalmente o que ele fez para despertar esse amor pelo agro. E aí ele foi bem pontual, né? Acompanha, leva seu filho, faça seu filho saber o que você faz, o que traz o sustento para dentro de casa. Aí ele contou a história, né, que férias é quando os meninos estão estudando. Quando não está estudando, não, eles não estão de férias, não, eles estão trabalhando, porque levanta cedo, vai, e ele solta eles lá só de noite, os netos, no caso, né? E aí passamos a palavra para o filho também, né, o Tiago e os netos, e todos falaram a mesma coisa, sabe? Aí mostrou que esse projeto veio para valorizar o antigo, mas também abrindo portas para o novo. Então foi muito lindo mesmo, foi muito gratificante. É interessante que no finalzinho ele deixou uma mensagem, né? E eu falo assim, é uma sabedoria tão grande, né? Que acaba que deixa a gente instigado, instiga a gente, né? Ele terminou, né, esse bate-papo lá na escola falando assim, ensina o seu filho o amor que ele tem que ter pela terra. Então foi a última frase que ele falou e a gente ficou assim, refletindo sobre isso, né? O senhor Adalberto, ele é um inspirador, né? No ramo pecuário, sucroalcooleiro, no cultivo de grãos e agora até na construção civil também, né? E então o netinho dele falou com a gente um pouquinho, né? A Joana, que foi peça fundamental, né? A Joana, representante do Sebrae, foi peça fundamental para poder a gente conseguir trazer o senhor Adalberto. Era uma vontade, né? Mas a gente ficava assim, achando a realidade tão longe, mas a vontade era grande. Então a gente falou com ela falou assim, não, o que eu puder fazer para a gente conseguir que ele esteja aí, eu farei. E assim deu certo. Quando ela deu o aval, não, o senhor Adalberto vai, nossa senhora, né? Foi como
ganhar um prêmio mesmo, porque quando a gente falou sobre esse bate-papo e que a gente gostaria de atingir o público dos pais e dos adolescentes, porque seria ali na escola do estado, então a gente teria mais o engajamento dos alunos dali que vem do sexto até o terceiro colegial, né? Então a gente falou assim, nossa, vai ser mesmo fantástico se a gente tivesse uma pessoa para contar a história de vida como o senhor Adalberto Queiroz. E aí a gente conseguiu. Foi realmente assim surreal, um momento único, né? Todos os pais, nós recebemos muito feedbacks, os pais adoraram realmente e falaram que saíram assim fortalecidos e com uma vontade imensa de fazer algo diferente. E então foi assim um momento muito bacana e a gente espera ter mais momentos assim. Isso aí. E vocês comentaram sobre a Joana que mediou também essa vinda do seu Adalberto para o evento e ela foi a mediadora do encontro também, foi conduzindo também as perguntas e a interação do seu Adalberto com o público, né, no dia. Sim, e foi até ela, né, quem chamou o netinho do senhor Adalberto para falar um pouquinho. Ali no momento ela achou que foi muito propício realmente. E o neto conta ali que ele ficava o dia todo mais nas telas, né? Ficava muito no celular, né? E que agora não, ele falou que agora ele tem a responsabilidade, que ele começou a trabalhar com a avó, então agora ele não fica o dia todo no celular, porque ele tem um momento que ele tem que ir para o trabalho. E aí a Joana falou para ele, perguntou o que ele fazia ali, ele contou que estava aprendendo sobre a parte administrativa ali, né? E que aí ela perguntou assim para ele, mas e aí, você já está ganhando dinheirinho? Ele falou, já, eu já tenho meu pagamento. E aí ele falou que estava muito contente, muito feliz e que ele queria aprender cada dia mais. Então assim, foi fantástico ouvir isso, né, do neto, do netinho dele. A Joana, Alex, é uma peça tão fundamental nesse projeto que lá no começo a gente falou, né, das dores e eu fiquei com um pouco de raiva dessa dor, mas aí ela fez nós enxergar que toda coisa que você vai mexer, toda opinião pública, todo aquele sistema que já está pronto você vai mexer, você tem que trazer algumas soluções. E lá nessa mediação, ela trouxe o Sr. Adalberto, no caso, né? O Sr. Adalberto trouxe o conto do pai dele, né? As coisas do pai dele, aí dele, do filho e do neto. Então, tipo assim, mostrou para nós como é essencial essa união, essa parte de cooperar até dentro da família. Porque a primeira cooperativa que a gente participa é a cooperativa familiar. Se for para a gente pensar, é dois mundos diferentes que uniu, que vai gerar outro mundo diferente. Então, começa ali, né, o cooperativismo. Então, foi muito, muito certeiro mesmo essas escolhas para esse primeiro ano. Então, a gente só tem que agradecer o Gustavo, a Márcia, o professor Everaldo, o Sr. Adalberto, o Thiago e os netos e a Joana. Só agradecer mesmo por proporcionar essa grandiosidade que foi esse projeto. Isso. E aí agradecendo os que estavam ali à frente, né, colaborando com o projeto, agradecer os pais pela participação, os nossos alunos, né, as diretoras, a Paula do CEMEI, a Valquíria da Escola Municipal e o Duarte da Escola Estadual, todos os professores, todos os supervisores que estavam junto com a gente, né, e que foram também essenciais para que esse momento fosse tão importante como foi. Isso aí. Você mencionando, né, os diretores das instituições de ensino, me fez lembrar que eles todos estiveram também presentes na Feira do Abacaxi, né, um evento que já há 11 edições, né, que a Copercisco promove, né, em Aparecida de Minas, a Feira de Agronegócios do Abacaxi de Aparecida de Minas, promovida pela Copercisco, um evento que é sucesso já há tanto tempo e que contou, né, com esse brilho a mais na edição de 2025, porque o projeto Cooper Kids também esteve inserido diretamente na feira.
Então, houve lá um momento também de homenagens, né, a esses representantes das instituições de ensino. E também, vocês comentaram do professor Everaldo, ele também levou, né, alguns de seus animais lá para a exposição, né, para que todos os visitantes da feira pudessem ver de pertinho um pouquinho, uma reprodução do que é a vida no campo, né. Gostaria que vocês falassem também dessa inserção do projeto Cooper Kids dentro da feira e como foi para vocês ver tudo aquilo lá, que era ainda um sonho que estava no papel já desde um tempo, né, e o Max na insistência de colocar isso em prática, né, com o apoio fundamental da Nayara e de tantos parceiros, né. Gostaria que vocês falassem sobre como foi ver tudo aquilo se materializando ali na feira nesse ano. O projeto inicial era só fazer das escolas, né? Fazer esse trabalho todo nas escolas. Eu não tinha pensado em levar para a feira até então. A gente tem que ter a parceria da Copercisco, criar a Cooper Kids e desenvolver algo nas escolas. Aí, professora, você sabe que jeito que é, né? Não contenta com um só. Aí ela falou, não, o projeto está indo tão bem e vai ser tão bem, a gente precisa de uma demonstração e que os alunos peguem na massa. Pega ali na terra mesmo e participa. Falei, gente do céu, mais uma coisa para mim mexer, né? Falei, não, agora você põe no papel e me mostra essa loucura, né? Aí ela colocou no papel, falei, olhei, li, falei, nós é dois loucos, né? Aí ela riu, ela falou, por quê? Eu falei, nós vamos fazer. Então lá tinha nascido a horta, né? Que com os produtos medicinais, que toda fazenda tem. Daí nasceu lá os curraizinhos, né? Eu falei, e agora? Vamos correr atrás disso aqui, né? Aí ela falou, não, eu já tenho um plano. Aí mostrou o pessoal que ela estava pensando. E eu falei, então vamos seguir em frente. Aí daí para lá foi ela que tomou conta e eu na retaguarda ajudando, né? Bom, aí depois que a gente lançou esses formulários, a gente recebeu as respostas, a gente realizou as ações para tratar todas as dores que possivelmente surgiram, nós pensamos que precisávamos assim de uma resposta. A gente queria uma resposta, né? De tudo que do caminhar que a gente tinha feito até aquele momento, algo que os alunos produzissem. Então nós pensamos assim, foi até juntos, porque ele deu muita ideia. Nós pensamos assim, como a gente tinha faixa etárias de alunos ali diferente, a gente não teria como lançar algo que fosse unânime e que todos fizessem a mesma coisa, porque não seria possível. Porque a gente tinha desde bebês lá no CEMEI até os 5 aninhos, então se a gente fosse fazer a mesma coisa que um aluno da escola do estado fosse fazer, eles não conseguiriam, né? E se a gente fosse fazer no estado a mesma coisa que eles, ficaria infantil. Então, bom, então vamos lá, vamos pensar. Então a gente lançou alguns desafios para os alunos, para que a gente recebesse esse feedback do que eles perceberam depois de todo o caminhar que a gente tinha feito até aquele momento. Então, lá no CEMEI, nós lançamos o desafio assim, que o filho deveria fazer uma foto com o pai e com a mãe no trabalho que o pai e a mãe exercem. Ali o que o pai e a mãe fazia, eles tiravam uma foto com eles. E nós tivemos muitas fotos, né? Foi muito bem aderido, fotos maravilhosas. Teve foto que a gente ficou horas assim olhando e observando, porque tinha foto ali de fotógrafo mesmo, né? Coisa muito bonita. E então o CEMEI, eles ficaram por conta dessa fotografia. Na escola municipal, nós lançamos o desenho. A gente fez ali, né, um local para eles desenharem, tudo com a moldura bonitinho, né? E eles fizeram um desenho ali na folha sulfite mesmo. De um lado eles desenharam a profissão do pai, o pai trabalhando ali, do outro a mãe trabalhando. E esse material foi tudo feito assim em casa, né? Nós deixamos a responsabilidade do pai para ajudar a criança na fotografia e do pai e da mãe ajudar a criança no desenho, né? Mostrar ali para ele o que ele deveria desenhar, né? Incentivar. E na escola do estado, nós lançamos para fazer maquetes das produções que a gente tinha aqui, que a gente tem ali ao redor do nosso distrito.
Então eles fizeram maquete representando a cana-de-açúcar, o abacaxi, o milho, a soja, representando o gado leiteiro e o gado de corte, né? Então cada sala, nós reunimos as salas, esse trabalho foi feito nas escolas, né, sobre a nossa supervisão, nós estivemos ali juntos com os alunos e ali eles produziram. Nós gostaríamos até de agradecer a paciência dos professores, né? Porque nós tiramos assim algumas aulinhas, ali um tempinho de algumas aulinhas para fazer esse trabalho, mas assim, eles receberam a gente de braços abertos, falando, não, é muito importante, ajudaram, tá? Ficaram ali com a mão na massa também. E os alunos, então, eles produziram e fizeram assim maquetes de babar, porque o trabalho ficou maravilhoso, né? Mas os desenhos também ficaram excelentes e as fotografias também maravilhosas. Então nós lançamos esse desafio e foi assim incrível receber esse feedback, porque nós vimos assim eles ali empolgados, né, em tirar a fotografia, empolgados com os desenhos, trazia, tia, olha aqui o meu desenho, olha que maravilhoso, né, empolgados com os desenhos e os da maquete também. A maquete na verdade virou uma competição, porque cada um queria que ficasse mais bonita do que o do outro, né? E eu falei para eles, não, aqui não é uma competição, aqui é uma junção, nós estamos juntos para demonstrar esses projetos aqui, lá no dia da feira. Como o Max disse, a nossa ideia, né, primeiramente não era estar na feira com o projeto, mas eu falei para ele, quando a gente viu tudo que chegou até a nós como feedback, eu falei para ele, nossa, não tem como, isso aqui tem que estar na feira. A gente fazer uma exposição. Ele falou, nossa, agora é com a Joana, você fala com a Joana e vê aí que com a Joana lá do Sebrae fala sobre essa exposição. Eu falei para ele, ó, vamos fazer a exposição desses desenhos, a exposição dessas fotografias e a exposição das maquetes, né? Então vamos nós de novo lá na Joana, né? Vamos lá sentar na cadeirinha do Sebrae. Nós comentamos com ela que estávamos desenvolvendo esses materiais. E ela achou super bacana e falou, não, vamos sim. Aí a gente já organizou tudo para fazer a exposição, que ficou ali exposto no stand da Copercisco, Sebrae, Senar, juntamente com a Cooper Kids, né, a exposição de todo o material que os alunos produziram. E como a gente já estava ali lançando a ideia dos curraizinhos, né, eu falei para ele, não, seria muito interessante, porque vai ser como se fosse o fechamento do projeto, como se fosse a culminância de tudo, desde o comecinho até aqui, a nossa caminhada, e um local destinado para as crianças se divertirem e ter essa vivência, né? De estar ali junto com o animalzinho, conhecer a raça do animal, o nome do animal, né? Nós ficamos assim muito contentes porque teve muitos aluninhos que vieram falar, tia, eu nunca vi um porquinho da Índia, tia, eu nunca vi uma búfala branca, eu achei que búfalo era preto, né? E foi proposital, né? Essa búfala albina vir, porque quando um amigo meu falou que a Heloísa, que foi uma parceira expositora, tinha essa búfala, né? Eu falei para ele, nossa, vou ligar para essa moça, vou conversar com ela, explicar, mostrar nosso projeto para ver o que ela pode fazer para estar aqui com a gente, né? E foi recebido com muito carinho, abertamente. Ela falou, não, eu com certeza estarei aí. Então, ali o espaço onde a gente tinha essa mini horta, né? Essa mini horta a gente produziu com os alunos ali da Escola do Estado também, foram eles que vieram e plantaram, fizeram a plantação da mini horta. Eles conhecem muito sobre horta porque a gente tem um projeto na escola em que eles mesmos é quem faz essa horta, que planta tudo, colhe, né? Se alimentam dessa horta. Então eles fizeram a mini horta ali, a gente tinha várias espécies ali, várias, não é espécie, né? Variedades? Cultivares? Isso, várias variedades ali. E eu falei para ele, né? Bom, tem alunos, tem crianças que não conhecem o que é uma plantação de abacaxi, o que é uma plantação de milho, de soja, não sabe nem como que é essa plantação. Falei para ele, ele falou assim, vamos fazer uns canteiros ali que representa, né? E aí foi com ele a ideia. Aí nós juntou os alunos, pegamos algumas mudas, né? Com parceiros e vamos pôr a mão na massa. E aí a ideia foi florescendo e foi crescendo
e pais ajudando, aluno ajudando e procurando, mandando mensagem, o que vocês precisam. Um deu a muda de abacaxi, o outro foi o milho para a gente fazer a muda do milho, da soja, sabe? E foi fazendo uma junção. Aí os curraizinhos, eu falei, nossa, e agora? Nós não tem verba para fazer esses curraizinhos. E aí entrou o professor Everaldo, a Márcia, vereadora, e a comunidade em geral começou a dar as mãos. Um deu um poste, o outro deu um arame, o outro deu a dobradiça, o outro deu a catraca e foi fazendo. A ideia inicial era fazer pelo menos 10 curraizinhos, a gente conseguiu fazer 14, e se tivesse mais 10 dias para frente, nós tínhamos feito 20, de tanto que a comunidade abraçou a ideia, sabe? Então foi gratificante. O melhor de tudo foi quando os alunos chegou, porque eles montou tudo certinho, mas aí, como se diz, na noite nós terminou de arrumar, no outro dia de manhã, a hora que eles viram, foi gratificante o aluno procurar o pai dele para ir lá mostrar, pai, eu que fiz essa maquete, pai, eu que plantei esse canteiro, ajudei a plantar. Então, não tem nada que paga isso, Alex. Foi gratificante demais mesmo ver que até tem problema às vezes na família entre pai e filho, ali uniu, amenizou o problema e uniu. Então o projeto veio para mostrar que a gente tem que ter amor ao campo e às vezes tentar uma sucessão, e serviu para unir as famílias também. E não só as famílias, como a cadeia escolar também. Então foi gratificante demais. Muito bom. Caso vocês queiram mencionar novamente os nomes das pessoas e das instituições que se uniram, né, em prol desse mesmo objetivo, teve as escolas, né, teve o Sebrae, foi já mencionado, o professor Everaldo, a outra expositora também, a Luísa. Isso, gostaria de acrescentar aí, de agradecer todos os expositores e amigos que estiveram ali com a gente nesse espaço, né, que a gente denomina de Cooper Kids. Nós temos o Everaldo, né, o professor Everaldo, que veio ali com o seu gado, né, mostrando melhoramento genético. Nós tivemos o Eduardo Castro, né, que faz parte da Agropecuária Castro. O gado leiteiro, que trouxe o gado leiteiro ali também, né, deixou em exposição. Ele também trabalha com melhoramento, né, genético na parte do leite, né. E nós tivemos a Heloísa Santucci, né, ela trouxe variedades de cabras, cabrito, coelho, bode, a búfala, né, porquinho da Índia, e fez a festa, né, dos meninos, da criançada. E nós tivemos também o senhor Toninho Miranda, que trouxe as mini vacas, né, ali, também deixou em exposição. Então, nós tivemos o Eric, ele é um colaborador do Everaldo, mas assim, que fez a diferença, porque ele nos ajudou no que nós precisávamos ali, em tudo que era necessário ele nos ajudou. Então, muito interessante. O Eric veio com toda a família nos apoiou. E os expositores também, né? Agradecer eles e toda a família deles que fizeram parte ali, estavam junto conosco, e que foi importante. Também, né? Que é a Márcia, né? O Pony, a Márcia, né? Na verdade, do netinho da Márcia, o Pony, mas ela nos apoiou e trouxe também para ficar ali em exposição. E então agradecer a vereadora Márcia e toda a família que fizeram a diferença ali no projeto. E o comércio local, porque nós precisava dar um lanche pro pessoal, pros alunos, né? E aí, nosso dom não é de pedir, né? Eu brinco muito que eu gosto de fazer. Pedir, eu fico meio assim. E eu vou te falar, Alex, eu acho que nós não gastou 20 minutos, nós ganhou todo o lanche de todos os dias para os alunos. Graças a Deus. Eu não vou me arriscar falar o nome de todo mundo que ajudou, que eu possa esquecer alguém. Mas, rapaz, toda a comunidade, todo o comércio que ajudou, muito obrigado mesmo. Teve pipoca,
algodão doce, cachorro-quente, Suco de abacaxi. Suco de abacaxi. Teve picolé de caldo de cana, né? Que o Instituto da Cerradão trouxe para nós, né? Agradecer, e nós até lenha passando batido, a Cerradão que disponibilizou colaboradores para explicar sobre a energia, sobre o álcool, sobre o açúcar, deu mudas para os produtores reflorestar, então disponibilizou ali vasta variedade de mudas e totalmente de graça, porque nós temos um pequeno produtor que não tem condição, e ali não, ali era de graça, então Doação. foi doação mesmo, e foi muito bem acolhido. Os produtores procurou as mudas, porque precisa, hoje a gente tem que reflorestar, e foi muito gratificante. Muito obrigado a esses parceiros. Muito bom. Bom, vocês já expressaram aí a sensação de dever cumprido em cada uma dessas etapas, né, que foram tão planejadas e executadas da melhor forma possível. Então, agora eu gostaria que vocês falassem sobre como vocês veem a continuidade desse projeto. Vocês falaram já que tem algumas sementes que já começaram a florescer e algumas vocês esperam que daqui algum tempo, né, médio e longo prazo, também floresçam, né, lá na comunidade principalmente de Aparecida de Minas, em Frutal como um todo, toda a nossa região aqui. Mas gostaria que vocês falassem sobre o que vocês pensam do Cooper Kids daqui para frente, se há um desejo ou alguma ideia de que esse projeto se expanda também para toda a rede municipal de ensino, quem sabe, se vocês já chegaram a pensar nisso, e entre outras coisas que vocês talvez tenham em mente para o futuro, para daqui para frente. O primeiro passo foi dado dentro da nossa comunidade, foi aceito e foi um sucesso. Eu acho que essa palavra sucessão a gente não pode deixar só no campo. É o nosso meio, é a nossa realidade, mas eu acho assim, meu sonho é ter uma sucessão numa grade na escola, né? Por quê? Porque o comerciante precisa de sucessão. Nós precisamos de quem comercializa nosso produto. Então, a indústria precisa de sucessão. Então, acho muito importante, e é um sonho, que vire sim uma coisa que o município abrace, porque tratando de sucessão, a gente tem que fazer e respeitar o que o pai fez, o que o avô fez, o que vem de geração para geração. Como eu disse, eu sou a 4ª geração no meio do abacaxi, mas quantas gerações não tem no meio do comércio, da indústria? Então a gente precisa despertar isso também na cidade. Então, o primeiro passo foi dado no meio nosso, né, no agro, mas o sonho é sim que o município abrace, e estamos aqui, né, para ajudar, para ser ajudado, para ver se isso desenvolva em outros setores também. Isso. É interessante quando o Max fala sobre isso, que realmente nosso desejo é que a gente consiga, né? Nesse primeiro momento, nós decidimos fazer o projeto ali porque era uma ideia assim ainda que não estava no papel, né? Não estava florescendo, e a gente começou, então ali no distrito a gente pensou assim, vamos sentir como vai ser, vamos sentir como vai acontecer, né? Se realmente vai dar certo. Nós até chegamos a vir, né, no gabinete do prefeito para apresentar o projeto para ele, mostrar, né, e ele deu sim o aval e falou que seria muito importante, né, a gente expandir o projeto, principalmente nas escolas rurais, seria assim excelente a gente trabalhar Danou o projeto. Nós, né? Falou que nós contou que fazia uns 3 anos que a gente estava pensando. Ele falou, como que vocês não pôs em prática, né? Então, Prefeitura Municipal, Câmara Municipal foi parceiraço também desse projeto, abraçou e alavancou mais ainda, né? Isso, então ele falou, mostrou ali pra gente a importância, né, que seria expandir o projeto.
E a gente falou para ele que nós estamos assim, à disposição, né, para estar inserindo o projeto em toda a rede. E como ele disse, a sucessão não é só no campo, né, a sucessão existe em todas as profissões, né, e que a gente precisa ter o comerciante, a gente precisa ter o agricultor, a gente precisa ter o professor, a gente precisa do médico, a gente precisa de todas as profissões, né. E realmente o que o pai, o que a família ele faz, ele inspira nós filhos, né? Eu, por exemplo, eu posso dizer que eu vivo a sucessão, porque a minha mãe é professora e eu me inspirei a vida toda de ver a profissional excelente que ela era, tão dedicada, o amor que ela tinha ali pela escola e pelos alunos. Eu falei, bom, isso pode me trazer contentamento, isso pode me trazer felicidade. E eu acho que eu tenho o dom de ser professora. E assim eu fui me formar para professora, né? Então, eu sou uma sucessora, né? Eu me inspirei no que a minha mãe fazia, hoje em dia faço, e tento fazer a diferença e ser uma professora excelente, porque a minha mãe é fantástica, né? Então é muito legal a gente poder inserir esse projeto, poder fazer a diferença, poder plantar uma sementinha, saber que muitas podem não germinar, mas que outras podem germinar, e essas que germinar já é um sucesso, já é um resultado, né? Já, como se diz, já pega o lema do projeto, né? Que a gente está fazendo algo agora, não pensando que tem que ser agora, que tem que acontecer agora. A gente tem tempo, a gente quer incentivar, educar para lá na frente isso poder fazer também a diferença. Então o Max ele sempre fala, né? Eu não quero ser mais um. Ele fala isso muito em casa. Eu não quero ser mais um, eu quero ser eu quero fazer, eu quero que aconteça, eu quero ser diferente. E ele fala até na questão dos filhos, né? Ele dedica muito à paternidade, porque ele fala assim, eu quero que um dia o meu filho seja pelo menos um pouquinho o que eu estou sendo para eles. E isso é muito importante, a gente poder falar sobre isso, incentivar sobre isso e ter fé que possa um dia tocar no coração de alguém o que a gente está fazendo com esse projeto, né? Durante todo o desenvolver do projeto. Muito bem. Não, muito bacana, muito inspirador também esse relato de vocês. A gente espera aqui no Farolcast que toque o coração do máximo de pessoas possível, né? Essa mensagem, porque diz respeito a muita gente também, e muita gente daqui, né, da nossa comunidade. Então, quero aqui agradecer, né, vocês por terem aceitado o convite, de falar um pouco mais sobre essa iniciativa tão nobre, né? Quero agradecer também, já adentrando a reta final aqui do nosso episódio, pela audiência, né, por todo mundo que assistiu ou ouviu este episódio, né, em cada uma das nossas plataformas que estamos aí disponíveis com o Farolcast. Peço mais uma vez para que vocês deixem aí um like, que seja, já é muito importante, ou comentário, ou compartilhamento, né, essa interação fortalece, né, o algoritmo e faz com que o nosso conteúdo seja passado cada vez mais adiante. Caso você ache que alguém vai gostar desse tipo de conteúdo, né, dessa mensagem que o Max e a Nayara passaram para nós, compartilhe com essa pessoa, né, seja no seu grupo de WhatsApp ou diretamente para essa pessoa ou na sua rede social preferida. Enfim, acho que vale a pena todos nós engajarmos, né, e apoiarmos essa causa da forma que vocês acharem mais pertinente. Agora, chegando aqui à nossa reta final, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre também a marca da Cooper Kids, né? Eu pedi para que eles trouxessem aqui algum objeto, algum elemento que ilustrasse, né, toda essa ação, esse projeto que eles estão envolvidos nesses últimos anos, né? E eles trouxeram aqui, vou até pegar para mostrar mais de perto, esse troféu mesmo, né? Uma homenagem encaminhada, entregue, né, para vários dos representantes que ajudaram, né, colocando a mão na massa também, dando a cara a fazer esse projeto tomar forma. Ficou muito bonito, até os parabéns para vocês pela identidade visual do projeto, né, pela cara do projeto, que isso aqui resume muito bem com o lema, né, do chão ao coração,
o que vocês estão propondo e fazendo aqui por nossa comunidade. Então eu gostaria que as considerações finais de vocês, cada um de vocês, quando for falar, pegar, né, o troféu e passar uma mensagem, né, de conclusão, né, uma mensagem final desse episódio aqui, resumindo tudo que vocês passaram aqui para nós, né, de mensagem sobre o Cooper Kids, e que também pudessem deixar aí, né, uma mensagem para a comunidade, para que possa conversar em casa, né, na primeira cooperativa como o Max disse, dentro da família, do seio familiar, sobre o quanto é importante tratar desse assunto de sucessão familiar, Max. Então, ficou lindo, né, isso aqui, e toca muita gente. A mensagem que eu quero deixar é que você não seja mais um, que você tente fazer a diferença na comunidade, que você mostre para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu pai, que tem jeito sim, basta ter união. A palavra que nos retrata e nos representa muito é união. Vai ter dias difíceis demais mesmo. Eu ainda brinco muito, tem muito mais dias de chuva do que de sol, né? Mas a hora que o sol aparece é bom demais. Então, essa sementinha que a gente está plantando, às vezes não sou eu que vou colher o fruto, vai ser meu filho, o filho do meu filho. Só que se eu não plantar, ele nunca vai frutificar. Então, seja diferente, faça a diferença e procura sempre a união. E agradecer sempre mesmo. Acho que até o final eu acho que eu já até fiz, né? Acho que eu já dei a palavra final. Mas nós pensamos com muito carinho em desenvolver esse troféuzinho aqui, né? Para ficar guardado, né? Como uma lembrança dessa primeira edição do projeto, né? E que nós esperamos que ele cresça, nós esperamos que venham mais ideias diferentes, né? Para que cada vez mais nós possamos plantar algo para florescer, né? E para dar bons frutos. E eu costumo dizer assim que o nosso maior investimento é nos nossos filhos, né? Porque é como o Max disse, nós podemos fazer agora e não sabemos quem é que vai aproveitar disso, né? E para quem vai ser beneficiado, quem vai poder ver aquilo que a gente plantou, né? E nós esperamos que sejam nossos filhos, claro, né? Por isso que a gente faz com tanto amor, se dedica tanto, para que eles tenham um futuro melhor, né? E acho que é isso. A Cooper Kids é pensar nas crianças, nos jovens e nos adolescentes para que eles tenham um futuro mais leve, né? Porque nós vivemos hoje em dia várias tribulações, principalmente no meio ambiental, né? Então, nós queremos um futuro melhor e que eles tenham uma caminhada e que queiram fazer um dia a diferença como nós temos essa vontade, né? De ser diferentes, de fazer algo que modifica de alguma forma os tempos difíceis que a gente vive. E Alex, esse aqui a gente trouxe especialmente para vocês, da Farol, que nos ajudaram demais mesmo, deu todo o suporte nessa 11ª edição da Feira de Agronegócio de Aparecida de Minas. Então é uma pequena demonstração que vocês fizeram a diferença para nós também. Então, muito obrigado. Viu, registrando os momentos mais especiais, né? Isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço, tenho certeza que em nome de toda a equipe do Grupo Farol, nós também nos sentimos gratos, né, de fazer parte, né, desde as primeiras edições, né, já são 11 ao todo, né, e é um evento em que é muito gratificante fazer parte, né, e queremos estar nos próximos, né, com certeza estaremos juntos, né, nessa parceria sólida, firme, e assim como, né, vocês trouxeram uma lembrancinha aqui para o nosso Farolcast, e as canecas também são de vocês, né? Vocês podem ficar com ela, né? Como um mimo, como uma lembrança desse dia, né? Da gravação do nosso episódio. E
Agora eu finalizo esse episódio com o coração mais leve, transbordando também felicidade e alegria por entender ainda mais, né, desse projeto que nós já estamos com a Copercisco e com o projeto Cooper Kids já tem um tempinho, mas bater esse papo aqui, entender um pouco mais sobre como funciona, sobre os objetivos e como está se aplicando na prática, isso é ainda mais prazeroso. Espero que vocês também tenham se inspirado com esse nosso bate-papo. Esse é o Farolcast, seu podcast sempre atual. Nos vemos no próximo episódio e até a próxima.